A vírgula, sem dúvida, é o maior terror para todo mundo que vai escrever redação, seja de Enem, seja de concurso público, qualquer tipo de prova, entrevista de emprego. Se você está numa entrevista de emprego, por exemplo, e tem uma pessoa que é proficiente na vírgula, ela é virgulomaníaca, e você que não sabe, quem é que vai ficar com a vaga? É óbvio que quem tem mais proficiência gramatical tem mais resultado em qualquer tipo de prova e no mercado de trabalho, principalmente agora ficando muito mais concorrido, você sabe disso. Eu sei que tem muita gente que tem crenças limitantes com relação à vírgula, eu quero quebrar todas elas aqui agora. Eu vou te mostrar quais são as 5 principais regras de vírgula que tem a ver com a redação. É óbvio que existem 28 regras de vírgula. Só que na nossa redação de Enem, de qualquer tipo de prova, a gente não usa, por exemplo, a vírgula antes do vocativo. Então, se não uso vírgula antes do vocativo, essa aula não vai ter a regra da vírgula antes do vocativo, porque na redação tu não invoca ninguém. Tu não fala assim, corretor, vem aqui falar contigo. Tu não fala isso. Se você falar, está desclassificado. Então eu vou te falar quais são as 5 principais regras de vírgula para um texto dissertativo, e quando você acabar de assistir esse vídeo, você vai ser um especialista em vírgula, você vai poder até ajudar outras pessoas, você vai ser tão bom que essa aula aqui vai ficar para a sua vida inteira. Quando eu tiver 70 anos escrevendo um texto, você vai dizer, cara, que tem vírgula porque o profinho lá naquele ano de 2000 e tal falou e eu lembrei. Então preste atenção agora, olho na minha tela. Como que eu uso a vírgula do jeito certo? A primeira coisa que você tem que entender é, a gente não pode partir direto para as regras. Primeiro, a gente tem que ver se você tem alguns conhecimentos básicos. Porque se você não tiver esses conhecimentos básicos, não vai adiantar nada. Por exemplo, não vai adiantar nada eu falar, tem vírgula entre sujeito e verbo. Se você não sabe identificar um sujeito posposto, por exemplo, aí é difícil. Já vou deixar claro uma coisa contigo. Se você está nessa aula e espera que eu só fale coisas que você saiba, então não tem motivo de você estar nessa aula. Às vezes eu falo uma coisa que a pessoa não sabe e a pessoa sai do vídeo. Porque, eu não sei, já complicou, saiu do vídeo. Se você assistir um vídeo que ele só fala coisas que você sabe, esse vídeo não está te agregando. Então, aqui eu vou falar coisas que você não sabe. Mas não é pro teu mal, monstro, é pro teu bem. Então, preste atenção agora no meu tablet. Quais são os conhecimentos básicos que eu preciso que você tenha? Na verdade, eu não, né? Porque eu sei, você que precisa ter esses conhecimentos. O primeiro conhecimento básico é o conhecimento de quê, profinho? Meu Deus! O conhecimento de um sujeito da frase. Eu vou dar um exemplo aqui agora. E todos os exemplos dessa aula vão ser exemplos dissertativos. Ou seja, não vou falar exemplo assim, vovó viu a uva, porque tu não vai escrever vovó viu a uva na tua redação. Então, por exemplo, se a gente pega uma frase assim, o Brasil busca o progresso. Aqui a gente tem uma frase, certo, composta de um sujeito, um verbo e um objeto. Profinho, quem é o sujeito da frase? O sujeito dessa frase aqui é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o comentário principal que eu estou fazendo. Sujeito geralmente é aquele sobre o qual eu estou comentando alguma coisa, aquele que recebe meu comentário, aquele que é comentado. Estou comentando alguma coisa relacionada ao Brasil. Pronto, você já entendeu então o que é um sujeito. Um outro conhecimento que eu preciso que você tenha é saber o que é um verbo. Nessa mesma frase aqui, por exemplo, o Brasil busca o progresso. A gente viu que a palavra Brasil é o sujeito, que é aquele sobre o qual eu estou comentando alguma coisa, e o verbo é o próprio comentário que eu estou fazendo, é o núcleo do comentário. Então, o verbo é o busca, ou seja, o Brasil o quê? O que tem o Brasil? Ele busca, é o verbo. E o verbo ele pode ser conjugado. Eu busco, tu buscas, ele busca. Nós buscamos, vós buscais, eles buscam. Então, aqui eu já sei que é um verbo. Entre esses dois caras aqui, entre sujeito e verbo, existe uma relação que a gente chama de relação sintática. E essa relação sintática não pode ser separada. Quando você, por exemplo, coloca uma vírgula entre um sujeito e verbo, você está separando a oração, está separando uma relação sintática. Você não pode fazer isso. Um outro conceito muito importante é o conceito de oração. Galera, oração nada mais é do que uma frase que contém um verbo. Pronto. Então, aqui a gente tem uma oração. E a palavra principal, o termo principal
de uma oração, que a gente chama de núcleo da oração, é o verbo. Portanto, se numa frase eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações e por aí vai. O verbo é o núcleo, ou seja, é o elemento mais importante de uma oração. Então, por exemplo, se eu tenho essa frase aqui, ó, o Brasil, por exemplo, essa frase aqui, o Brasil busca o progresso e continua negligente. Vamos contar quantos verbos eu tenho nessa frase? Eu tenho o primeiro verbo, que é o verbo buscar. Sempre que você estiver fazendo uma análise sintática, chama o verbo não é o verbo busca, é o verbo buscar, certo? E o segundo verbo é o verbo continuar. Esse aqui vai ser o verbo 1, esse aqui vai ser o verbo 2. Beleza? Perfeito. E lembra que eu te falei, quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, nessa frase, eu não tenho apenas uma, eu tenho duas. E onde que eu vou cortar essas orações? Uma dica para você. Eu sempre corto as orações antes do conectivo. O conectivo é o elo que junta duas coisas. Então, se eu tenho, por exemplo, a oração 1 e a oração 2, eu tenho um elo entre elas. Esse elo é chamado de coesão, conectivo. E antes do conectivo é o lugar que eu vou cortar. Então, por exemplo, qual que é o conectivo nessa frase? Conectivo E, conjunção, certo? Então, eu vou ver aqui, ó, e vou dizer, ó, o E, ele é a marca da junção das duas orações. E o E, ele sempre vai pertencer, o conectivo, ele sempre vai pertencer à oração que vem depois. Ele nunca vai pertencer à oração que veio antes. Muito importante saber isso para saber fazer uma análise sintática legal, bonita. Por que eu estou falando isso? Porque sem isso que tu não aprende a colocar vírgula de jeito nenhum. Então, essa primeira frase aqui, esse primeiro pedaço aqui, a gente vai chamar de oração número 1. E esse segundo pedaço, incluindo a partícula E, a conjunção E, a gente vai chamar de oração número 2. Perfeito, olha aí, ó, que bonito. Então, a gente vai agora dar um outro nome para essa frase. Essa frase, ela vai receber o nome de período. O período é um outro nome que a oração recebe, e aqui a gente vai saber que tem duas orações nesse período, certo? Quando eu tenho duas orações nesse mesmo período, período é a frase verbal que começa com a letra maiúscula e vai até o ponto, certo? Esse período, já que ele tem duas orações, a gente vai chamar de período composto. Essa frase aqui que a gente analisou aqui em cima, ela também é chamada de oração e também é chamada de período. Lembra, o período ele é uma frase verbal que vai da maiúscula até o ponto. Aqui tem um período. Só que esse período, ele é um período com apenas uma única oração. Então, quando o período ele tem uma única oração, a gente chama esse cara aqui de período simples. Então, isso aqui é uma oração ou é um período? Os dois. Ele é uma oração que compõe um período simples. E aqui, é um período ou é uma oração? Os dois. Eles são duas orações que juntas formam um período. E se tem duas orações, a gente chama de período composto. Beleza. Com esse conhecimento, agora você já consegue ir para a nossa regra de número 1, que é, sem dúvida, uma das regras mais importantes dentro de um texto dissertativo argumentativo. Qual que é a regra para fim? Vamos lá. Regra número 1, não separo sujeito do verbo. Então, se eu tenho essa frase, o Brasil busca o progresso, se eu sei que Brasil é sujeito, busca é verbo, eu jamais posso colocar uma vírgula entre eles, porque eu estou fragilizando a minha regra, estou desrespeitando a minha regra gramatical. Mas é claro que numa redação, você nem sempre escreve frases curtinhas assim. Como é que a gente escreve na redação? A gente escreve frases bem maiores, mais complexas, como por exemplo, a sociedade brasileira e as Nações Unidas devem combater a criminalidade. Perfeito. Qual que é o verbo aqui? O verbo é o devem combater, tá? A gente tem aqui uma combinação desses dois verbos. E o sujeito? Qual que é o sujeito? A sociedade brasileira e as Nações Unidas. Esse sujeito é um sujeito grande, um sujeito composto de... Eu estou comentando sobre dois caras. Eu estou comentando sobre a sociedade brasileira e também estou fazendo comentário sobre as Nações Unidas. Quando eu comento sobre dois elementos no meu sujeito, a gente vai dizer que esse é um sujeito composto. A gente vai ter dois núcleos do sujeito, um sujeito longo, tá? A minha meta aqui nesse vídeo não é fazer
você ser um especialista em análise sintática, é só fazer você identificar o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é uma vírgula certa, o que é uma vírgula errada. O que é uma vírgula, tu sabe, né? Você tem que saber que ela está certa ou está errada. Então aqui, se eu ponho uma vírgula aqui, ó, eu estou errado. Por quê? Porque eu ainda estou separando um sujeito composto do seu verbo. A sociedade brasileira e as Nações Unidas devem combater a criminalidade. Tá errada essa vírgula. Ah, mas você deu uma respirada aí na hora que você falou. É que na edição eu tiro os respiros do vídeo. Mas quando eu falo assim, a sociedade brasileira e as Nações Unidas, eu dou uma pausa para poder respirar. Mas não é porque eu tô respirando que isso configura o caso de colocar vírgula. A gente tem que parar com essa crença de que vírgula é uma representação gráfica da nossa respiração. Não tem nada a ver com isso, monstro. Aqui, ó. Respirei. Vou botar vírgula? Não precisa, porque a vírgula ela é resultado de uma organização sintática, de uma regra gramatical a partir de uma organização da frase e não de uma respiração. Você vai continuar respirando, você vai continuar normalmente, então você morre asfixiado. Mas você vai colocar vírgula quando for o caso gramaticalmente especificamente permitido. Beleza, então aqui eu tenho uma vírgula que também é errada. E é lógico que a gente pode deixar um pouquinho mais complexo, porque você sabe que às vezes você estuda uma coisa, mas quando vai para a prova é um bagulho totalmente mais complexo. Então, se a gente já sabe disso, vamos complicar um pouquinho mais aqui agora. Então, por exemplo, se você pega uma frase assim, ó, é necessária a ação do Estado. Não é necessário não, tá? É necessária a ação do Estado. E aí vem um ser humano e coloca uma vírgula aqui, ó. É necessária a ação do Estado. Aí ele fala assim, botei essa vírgula aí para dar ênfase, tá dando ênfase no teu erro, monstro. Por quê? Porque quando você fala é necessária a ação do Estado, você também tá separando o sujeito do verbo. Só que a gente não percebe tanto porque a gente tá com uma frase invertida aqui. Então, para a gente conseguir saber exatamente que a gente está cometendo um desvio, a gente vai colocar essa frase na ordem direta. Entenda uma coisa, olha só. Essa frase está trocada. Essa frase ela tem uma estrutura. Qual que é a estrutura sintática dela? O sujeito dessa frase é a ação do Estado. Aquilo sobre o qual eu estou comentando. Lembra? O sujeito é aquele que recebe meu comentário. O sujeito da frase é a ação do Estado. Perfeito. Então, se o sujeito é a ação do Estado, aqui eu tenho um verbo, o verbo ser. A gente chama de verbo de ligação. E necessária, a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Só que a ordem natural dessa frase primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o predicativo. Na nossa língua portuguesa, a gente tem algumas ordens gramaticais que são naturais. A gente pode até mudar essa ordem. Mas o natural da nossa língua portuguesa é que o sujeito começa a frase. Então, o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. É uma estrutura. SVO, que a gente chama. Sujeito, verbo e objeto. E também tem outra estrutura, que é o sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, por exemplo, essa frase aqui que eu comecei, ela é uma frase na estrutura SVO. Sujeito, verbo e objeto. Sujeito mais verbo mais objeto. Uma estrutura sintática. A gente até pode inverter, colocar busca o progresso Brasil ou busca o Brasil o progresso. A gente pode fazer uma inversão, que a gente chama de hipérbato. Essa frase aqui, ela está invertida, porque tu percebe que o sujeito está depois. Quando o sujeito está depois do verbo, a gente chama de sujeito posposto. Sujeito posposto é aquele que está depois do verbo. Então, aqui eu tenho primeiro o verbo, tá vendo? Depois eu tenho o predicativo do sujeito, depois eu tenho o sujeito. Então, a ordem natural, na verdade, é sujeito, verbo, predicativo do sujeito. Ficaria como então? Ficaria assim, ó, a ação do Estado é necessária. Essa é a frase na ordem normal. Qual das duas está certa? As duas estão certas. O errado aqui, na verdade, é vírgula, mas a ordem das frases, ela não configura um erro. Esse uso da vírgula está errado. E agora fica mais claro de você perceber por que está errada. Porque tem aqui, ó, a ação do Estado é o sujeito, o verbo ser é o verbo e o necessário é o predicativo do sujeito, certo? Então aqui ó, sujeito, verbo de ligação, predicativo. Se você coloca a vírgula aqui, o que está acontecendo? Você está separando o sujeito do seu verbo de ligação. E qual que é a estrutura sintática dessa frase aqui, profinho? A estrutura sintática dessa frase é sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito.
Beleza? Se você sobreviveu a essa primeira regra, você aprende todas as outras regras de vírgula. Por quê? Porque nos outros casos, a gente vai fazer pequenas variações e você vai entender muito fácil as outras regras. Se você conseguiu entender essa aqui até agora. Se você tá comigo até agora, já passou mais de 20 minutos de vídeo, comenta aí, profinho, vou entender todas, para eu saber que você chegou até o ponto de 20 e poucos minutos de vídeo. Você é guerreira, merece aprender vírgula para sempre. Você vai ser aquela pessoa que quando as outras pessoas estiverem com dúvida, elas vão perguntar para você. Fala assim, e aí fulano, tem vírgula aqui ou não? E você vai dizer, cheio de marra, vai dizer assim, olha, aprenda vírgula. Mentira, tu vai falar a verdade se tem vírgula ou não. A segunda regra é a seguinte, profinho, não separo orações de mesmo sujeito. Vamos supor que a gente tenha a frase seguinte, ó, alguns indivíduos são preconceituosos e promovem o ódio. Beleza. Qual que é a análise dessa frase? Quantos verbos eu tenho? Começa contando o verbo. Eu tenho o verbo ser, ok, e o segundo verbo, o verbo promover. Muito bom. Então, se eu tenho dois verbos, verbo 1, verbo 2, eu tenho quantas orações? Eu tenho duas orações. Opa! Se eu tenho duas orações, elas têm que ser unidas de alguma forma. E qual que é o conectivo? O conectivo é o E. Eu corto antes ou depois do E? Eu corto antes do E. E o E vai fazer parte do quê? Da frase 2. A gente vai chamar de frase, não, a gente vai chamar de oração, a gente vai usar o nome técnico dela. Então aqui eu tenho uma oração número 2, e aqui eu tenho essa primeira aqui, é uma oração número 1. Beleza, perfeito. E juntos, e essa frase também pode ser chamada de período composto. Beleza, perfeito. E aí qual que é a regra? A regra é clara, Arnaldo, qual que é? Eu tenho aqui o verbo ser e o sujeito dele é alguns indivíduos, certo? Já entendeu o que é um sujeito. Então, alguns indivíduos, sujeito do verbo ser. Entendeu aqui, né? Beleza. E aí eu te pergunto, quem promovem o ódio? Quem é o sujeito do verbo promover? A gente vai aqui fazer uma análise para redação, tá? Porque se você estiver fazendo uma prova para concurso público e se te perguntarem qual é o tipo do sujeito do verbo promover, você vai dizer que é um sujeito oculto. Mas para fins da redação, a gente vai dizer que o sujeito discursivo, ou seja, dentro do texto, quem é que promovem o ódio? Alguns indivíduos. Faça essa ressalva só para tu entender que tem um pouco mais de complexidade aqui, mas não vou falar disso porque o nosso foco aqui é aprender a usar vírgula na redação e não aprender a classificar os termos sintáticos e o sujeito oculto, elíptico, desinencial, subentendido, implícito. Então, alguns indivíduos é sujeito tanto do são preconceituosos quanto do promove. Então, a gente vai dizer que eles são orações de mesmo sujeito. Se eu tenho duas orações de mesmo sujeito, eu não posso separar por vírgula. Então, essa vírgula aqui, ó, se eu pusesse uma vírgula aqui, essa vírgula estaria incorreta. Ah, mas é claro, porque me disseram que eu não posso usar vírgula e E. Lindo, olha só, essa vírgula aqui, ela tá errada, tudo bem. Só que eu posso, existem casos em que eu posso ter vírgula e E. Tá? Esse negócio de não poder ter vírgula e E é só no caso de regras de enumeração. Então, por exemplo, eu fui ao mercado, comprei carne, pizza e fandangos. Nesse caso da vírgula na enumeração de uma lista, eu não posso ter vírgula e E. Agora, em outros casos, eu posso ter vírgula e E. Então, a gente não pode simplificar a coisa demais a ponto de você falar besteira e cometer erros na sua redação. Então, aqui a vírgula está errada, não porque ela está do ladinho do E. Ela está errada porque ela está o quê? Ela está separando orações de mesmo sujeito. Beleza? Se você entendeu essa regra 2, comenta aí. Regra 2, ok, prof, entendi. Vamos para a regra 3 agora. Ó, galera, se você entendeu a regra 1 e 2, a regra 3, 4 e 5 vai ficar na urina. Vai sair na urina. A gente fala isso quando é uma coisa muito fácil, beleza? Regra número 3, separo orações adversativas. Repara que a gente agora está dizendo aqui uma regra de uma vírgula que vai ser obrigatória. As regras 1 e 2 eram vírgulas proibidas, agora é uma vírgula que é obrigatória. Separa orações adversativas. Primeira coisa, você entender o que é uma oração adversativa. Lembra que a gente pode ter duas orações. Vou dar um exemplo aqui, né? Olha essa frase aqui, ó. Os brasileiros são considerados amistosos e promovem ódio. Preste atenção na análise que eu vou fazer. Eu tenho dois verbos. Primeiro verbo, verbo ser. Segundo verbo, verbo promover. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Separo a oração no conectivo. E o conectivo e. Perfeito. Então, eu tenho oração 1 e oração 2. Pela regra número 2, eu não poderia botar vírgula aqui. Só que a gente aqui está diante dessa segunda oração
que é uma oração adversativa. O que é uma oração adversativa? A adversidade é aquilo que te contraria. Não sei se você é da igreja, quando você vai na igreja, o pastor fala assim: irmãos, estamos passando por uma adversidade. A adversidade é aquilo que contraria alguma coisa, que contradiz alguma coisa. A adversidade, então, essa oração 2 é o seguinte: entenda a semântica da frase. Os brasileiros são considerados amistosos. As pessoas fora do Brasil falam assim: o povo brasileiro é um povo caloroso. Mas no final das contas, os brasileiros têm ódio, violência nos estádios, gordofobia, vários tipos de preconceito, vários tipos de discriminação, machismo, racismo. Então, na verdade, o brasileiro ele não é tão amistoso. O ódio ele está oposto a essa noção de amizade da primeira oração. Então, percebe que a oração de número 2, ela contradiz a oração de número 1. Quando uma oração contradiz a outra, a gente vai dizer que aqui tem uma oração adversativa, uma relação de adversidade. E a gente vai dizer que essa segunda oração é uma oração adversativa. E qual que é a regra da oração adversativa? Eu separo essa oração adversativa usando que? Usando uma vírgula. Então aqui tu percebe que eu tenho uma vírgula e tenho um e. E tá tudo bem, lindo. Essa expressão e tá tudo bem é muito legal, né? Todo mundo usa. E tá tudo bem. Eu tenho vírgula, eu tenho e. E tá ok. Esse e a gente vai dizer que é um e adversativo, que poderia tranquilamente ser trocado pelo mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tranquilamente. Só que tu percebeu que houve um conflito entre a regra 3 e a regra 2. Quando houver esse conflito, a regra das orações adversativas, ela predomina. Então eu poderia muito bem trocar esse e pelo conectivo mais, pelo conectivo porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e etc. E todos esses conectivos, juntando orações, eles vão ter vírgula antes, tá? Então, tá na dúvida se tem vírgula ou não, tenta trocar esse e por algum dos outros conectivos de adversidade. Se você conseguir trocar esse e pelo mais, pelo porém, pelo contudo, pelo todavia, entretanto, é porque vai ter uma vírgula antes dele tranquilamente, entendeu isso? Beleza. Esse e aqui, a gente vai dizer que ele é um e adversativo, ok? Enquanto o e da frase anterior, esse ezinho aqui, ó, ele não é um e adversativo. Nesse caso, esse e, ele é um e aditivo. Você percebeu que é o mesmo conectivo, só que dependendo do contexto onde ele se encontra, ele vai ser aditivo, se ele estiver juntando orações de mesmo sujeito com relação de adição. Ele vai ser adversativo se ele estiver juntando orações que se opõem, certo? E geralmente algumas provas de concursos perguntam qual é o e que tem na frase valor adversativo. Tu tem que fazer essa análise inicialmente. Olha, muito bom, já tá aí mais de meia hora de vídeo, então tu é raiz, tu é concurseiro, concurseira raiz, tu é vestibulando a raiz, top! Vamos agora para a regra 4. A regra 4 é muito boa. Regra 4. Separo orações de sujeitos diferentes. O preconceito afeta o Brasil e as vítimas sofrem. Imagina essa frase, beleza. Qual que é a análise dela? Dois verbos, duas orações. Primeiro verbo, verbo afetar. Segundo verbo, sofrer. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Cada verbo vai ter o seu sujeito. E qual que é o sujeito dele? Do primeiro, preconceito é o sujeito do verbo afetar. E as vítimas, sujeito do verbo sofrem. O preconceito, sujeito do verbo afetar. As vítimas, sujeito do verbo sofrer. Então eu tenho sujeito 2 para o verbo 2 e sujeito 1 para o verbo 1. Percebeu então que cada verbo tem o seu sujeito, não cada oração tem o seu sujeito. Onde que eu corto a oração? No e. E a regra é a seguinte, eu separo orações de sujeitos diferentes. Muito bom. Então essa vírgula está correta. E se eu tiver orações com sujeitos diferentes e uma oração adversativa sendo a segunda oração? Entendeu ou não? Vamos supor que... Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que eu tenho a primeira frase. Preconceito afeta o Brasil e ninguém liga. Não vou escrever assim não, que você vai achar que você pode escrever assim na redação. Não pode escrever assim porque é coloquial. E o Estado não muda. Tá? Uma frase meio aleatória, só para caber aqui na mesma linha, para tu ter a visão da linha. Certo.
Eu tenho um segundo verbo que é o verbo mudar. O sujeito dele é a palavra o Estado, o sujeito é o Estado. E você percebe que entre essas duas orações existe uma relação de oposição. Porque se o preconceito afeta a nação, afeta o país, Brasil, qual que é a expectativa? Que o Estado teria que fazer, uma coisa mudar. Então a expectativa foi quebrada. Essa segunda oração é uma oração adversativa. E qual que é a regra da oração adversativa? Separo orações adversativas. Opa, na verdade, o E ele faz parte dessa oração. O E ele nunca fica solto, ele faz parte de uma oração. E essa frase, ela também vai ter a vírgula. Essa vírgula, então, ela tem dois motivos. Essa vírgula aqui, ela está sendo usada porque eu estou usando duas orações, sendo uma delas adversativa, e ela também está sendo usada porque eu estou juntando duas orações com sujeitos diferentes. Muito bom, vírgula super correta, tu entendeu essa regra 4, agora tu está preparado para a nossa última regra da aula, que é a regra 5. Separo adjuntos adverbiais. E aqui tem um ponto muito importante, por quê? Porque a gramática da língua portuguesa, ela separa os adjuntos adverbiais em dois grupos de acordo com o seu tamanho. Adjuntos adverbiais pequenos e adjuntos adverbiais grandes. E o que determina o tamanho de um adjunto adverbial? A quantidade de palavras que eles têm. Então, por exemplo, se eu tenho um adjunto adverbial de até 2 palavras, ele é considerado um adjunto adverbial pequeno. Então, se eu tenho, por exemplo, o adjunto adverbial hoje, adjunto adverbial de tempo, ele tem apenas ele é uma palavra, ele é um advérbio, e o adjunto adverbial pequeno, ele é um advérbio na função sintática de adjunto adverbial pequeno. Então, se eu tenho outro adjunto adverbial, por exemplo, no Brasil, é um adjunto adverbial de lugar, também pequeno, porque eu tenho uma palavra. Ué, mas peraí, Brasil são 2 palavras. Não, lindo. Na conta, a gente só considera palavras que têm um significado. A gente não considera preposições, artigos. A gente só considera que a gente chama de palavras lexicais, tá? Então, Brasil é uma palavra lexical. Não é uma palavra lexical, é uma palavra gramatical, a gente não conta. Então, por exemplo, na sociedade contemporânea, a gente tem 2 palavras. Ah, mas a palavra contemporânea é a palavra grande. Não quero saber a extensão da palavra, quero saber a quantidade de palavras. Então, esses 3 caras aqui são adjuntos adverbiais pequenos. Isso é muito importante para tu saber e para tu entender a regra a fundo, tá? E quais são os adjuntos adverbiais grandes? São adjuntos adverbiais que tem mais do que 2 palavras, tem 3 palavras lexicais ou mais, ou orações. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra aqui, se tem a palavra na sociedade brasileira contemporânea, na sociedade contemporânea brasileira, pronto aí, agora eu tenho 3 palavras lexicais, ele vai ser considerado longo. E também, se eu tiver, olha aqui que importante, uma oração adverbial, ela vai ser considerada um adjunto adverbial grande. Então, por exemplo, quando ocorre, vamos supor assim, as crises, quando ocorrem, afetam a todos. Então, esse quando ocorrem é um adjunto adverbial de tempo, porque ele está mostrando o tempo da ocorrência da crise. Só que esse adjunto adverbial, ele é diferente dos adjuntos adverbiais de cima, porque aqui eu tenho um verbo. O verbo ocorrer é um verbo, claro, né? Então, se eu tenho um adjunto e ele tem um verbo, a gente vai chamar ele de oração adverbial. E as orações adverbiais são consideradas grandes, mesmo que tenham 2 palavras, mesmo que seja apenas uma única palavra. E se eu tenho uma oração adverbial, eu tenho um adjunto adverbial, e aí posso colocar, esse aqui é uma oração adverbial de tempo, certo? A gente vai dar um nome para ela. O nome completo dessa oração é oração subordinada adverbial de tempo. Prof, nunca soube classificar o nome de cada oração. É porque a gente tem que entender cada palavra tem um motivo. Tipo, por que o nome é oração? Porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque exerce uma função sintática dentro da frase. Por que é adverbial? Porque tem noção de advérbio. Por que é de tempo? Porque traz uma noção temporal. E quando eu tenho isso aqui, eu tenho que colocar vírgula antes e depois. E agora, deixando aqui mais clara a regra, que eu, na verdade, queria chegar nisso. O que diferencia? Por que eu separei isso aqui? Porque quando eu tenho um adjunto adverbial pequeno, a vírgula é facultativa. O que significa vírgula facultativa? Eu não sou obrigado a colocar. Eu coloco se eu quiser. Quando eu tenho um adjunto adverbial grande, a vírgula é obrigatória.
Muito bom. Ó, com base nisso aqui, tu já consegue matar todas as questões. Questões não, né? Consegue matar todos os casos que você tiver com dúvida. Vou fazer aqui um exemplo, tu vai me dizer se ele tem vírgula ou se não tem vírgula, certo? Bora. Com base nessa última regra aí. Na obra Casa Grande Senzala, o autor critica o Brasil. Beleza. Qual que é a regra aqui? Essa vírgula tá certa ou ela tá errada? Essa aqui é uma adjunta adverbial, a adjunta adverbial de lugar. O lugar onde... O lugar sobre o qual eu tô falando. Tipo, uma obra, um livro. É um lugar físico. E aí, essa vírgula tá certa ou tá errada? E se esse aqui é um adjunto adverbial, a gente tem que contar as palavras. Eu tenho quantas palavras aqui? 1, 2, 3, 4 palavras. Se eu tenho 4 palavras, é um adjunto adverbial pequeno ou grande? O adjunto adverbial grande. E se é adjunto adverbial grande, qual que é a regra? Eu separo com vírgula. Então, essa vírgula aqui, ela está certa. Olha o próximo exemplo. O Brasil não busca o progresso, embora seja esse o lema da bandeira. Aí, para fim, só tá fazendo frases militantes. Só tô fazendo frases que vem na minha cabeça, tá, galera? Não é militante, nada disso. O Brasil não busca o progresso, embora seja esse o lema da sua bandeira. E essa frase aqui, galera, é uma oração adverbial. Eu não vou conseguir te explicar agora, porque o foco da nossa aula não é te explicar as classificações das orações. Mas a gente vai dizer que isso aqui é uma oração adverbial concessiva, que é um pouquinho parecida com a oração adversativa, só que da oração subordinada. Não vou falar disso aqui agora. Mas isso aqui é uma oração adverbial. Então, se é uma oração adverbial, um adjunto adverbial longo, vai ter vírgula. Mas o que eu quero mostrar para você é que, geralmente, se eu pego essa frase, preste atenção, se eu pego essa frase e coloco aqui, ó, no meio, olha como é que ela vai ficar. A frase, ela vai se abrir, ó, o Brasil, aí essa parte aqui vai se abrir, aí eu vou colocar, embora seja o lema da bandeira, e ficou assim, ó, o Brasil, vírgula, embora tenha o progresso como lema da bandeira, vírgula, não o busca. Então, qual que é a oração subordinada aqui? Essa aqui, ó, embora tenha o progresso como lema da bandeira. Oração subordinada, adverbial, concessiva, um adjunto adverbial longo, e vai ter uma vírgula antes dele e vai ter uma vírgula depois dele, certo? Que eu estou isolando o adjunto adverbial, eu chamo de isolamento do adjunto, certo? Uma dica para você, o conectivo embora, ele sempre vai ser um conectivo de uma oração adverbial. Então, percebeu que na sua oração tem o conectivo embora, haja vista, quando, a fim de separado, por meio de, são conectivos adverbiais. Eles iniciam orações adverbiais, apesar de. Então, esses conectivos sempre vão ter uma vírgula antes. E você, quando bater o olho no embora, no quando, no a fim de, no por meio de, no apesar de, você já sabe que eles são conjunções adverbiais. E se são conjunções que marcam orações adverbiais grandes. E você vai colocar vírgula antes dele. Muito bom, fiquei muito feliz porque tu ficou até o final do vídeo, então agora eu vou te dar uma sugestão de vídeo que é muito bom também, vai te ajudar muito. Vou deixar aqui o link, clica nele e continua assistindo que ele é muito bom. Vai, clica aí.